Porque é mentira atrás de mentira. Obrigado, presidente Carlos Viana. Eu vou tentar aqui falar os 10 minutos com o coração, com sentimento, com a oportunidade que eu tive de estar nas 38 sessões aqui dessa CPMI. E eu tenho certeza que é bem difícil qualquer um dos 11 ministros terem a percepção, o sentimento, a verdade de ter testemunhado aqui diversos personagens que fizeram dessa CPMI, a CPMI que mais prendeu pessoas, 15 presos, uma penca de pessoas que foram indiciadas. Recebemos desde policiais federais, servidores públicos, operadores financeiros, recebedores de propina, políticos, membros do da Secretaria Executiva de Governo. E eu quero aqui de forma didática, porque hoje a gente recebeu membros do governo que nunca estiveram aqui. Nunca. É como se fosse a primeira aula de uma escola, primeira aula, e eles chegam para fazer a prova sem entender da matéria. Então eu vou ser muito didático aqui. O que aconteceu no ano de 2017? As contribuições sindicais obrigatórias foram suspensas pelo governo Temer. E no ano de 2018, elas foram validadas pelo Supremo Tribunal Federal. O modus operandi dos três principais sindicatos, a CONTAG, que foi fundada em 1960, que ajudou a fundar a CUT, a CONTAG é o PT raiz. O Sindinap, que é o sindicato que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, também é um sindicato petista. A CONAFER, um sindicato fundado em 2011, com a presença do ex-ministro Carlos Lupe, do PDT. O dinheiro caía do céu. Com as contribuições obrigatórias, que o senador Rogério Marinho citou, o dinheiro caía do céu. Nós não sabemos nem o montante que anos e anos esses sindicatos ficaram operando. Imagina o presidente Bolsonaro entrando em 2019, o desconto associativo era de 2,7 bilhões, ele vai caindo até 2022, e em 2023 explode com 5 bilhões, e em 2024 com 7 bilhões. Imagina você dono de um restaurante. O PT, ele quer botar dentro da cabeça do brasileiro que o presidente Bolsonaro, sendo dono de uma lanchonete, ele culpa o dono da lanchonete pelo ladrão que está assaltando a lanchonete, que está assaltando caixa. Quem assaltou o governo Bolsonaro foi o modus operandi criminoso petista e pedetista, que era quem dirigia esses três sindicatos. Eles recrutaram operadores financeiros, Maurício Camisotti, o Antônio Camilo, careca do INSS, o Virgílio, um servidor de carreira de muitos anos, Alessandro Stefanuto, que bateu no peito aqui dizendo que era petista de carteirinha, assaltaram o governo Bolsonaro. E tudo que foi feito pelo governo Bolsonaro durante o seu mandato foi barrado na Câmara dos Deputados por esses deputados que hoje acusam o presidente Bolsonaro. Todos os obstáculos que a gente queria implantar, como facilidade de reclamação dos aposentados, fazendo com que os aposentados, num simples telefonema, interrompessem essas contribuições não autorizadas, que chegavam em 99%. Eles falaram, não, precisamos de até 24 meses para essas contribuições serem cessadas. Nenhum deputado do PT, do PDT, de partidos de esquerda, subiram na tribuna em 4 anos, 2019, 20, 21 e 22, para fazer um apontamento negativo nesse sentido de cobranças indevidas. Nenhum! Eu faço um desafio aqui para os deputados representantes do atual governo. Nenhum, pelo contrário, todos os obstáculos que a gente queria fazer para que esses descontos fossem interrompidos, eles não autorizavam. Agora, quando a gente recebeu um policial federal, se eu não me engano, foi a nossa segunda sessão, e ele ficou com medo de falar, e a reunião foi secreta, eu entendo porque ele ficou com medo de falar. Porque ontem nós tivemos uma reação, como representantes do povo no STF, quando um ministro olhava para a gente, deputado Adriano e deputado Marcel, que a gente estava lá, intimidando a gente. Praticamente imputando um crime que de forma alguma a gente iria cometer. Foi de uma irresponsabilidade, de uma imoral, de uma indelicadeza, de uma falta de educação tamanha, que aí eu entendo por que o policial federal aqui estava com medo de falar o que estava acontecendo. E a gente chega no então Banco Master, que é a situação aqui do governo. Olha, parece até engraçado. Eu falei num momento aqui que eu entendia por que a Acadêmico de Niterói foi rebaixada. Porque parece que o mesmo roteirista, o que fez o enredo ali da Acadêmico de Niterói, é o mesmo que deve ter feito esse relatório aqui. Porque é mentira atrás de mentira. Como é que o Banco Master, um banco que tem como advogada a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que prendeu o Bolsonaro e soltou o Lula, é um banco Bolsomaster? Como é que um banco que eles querem apelidar de Bolsomaster tem praticamente todos os seus consultores, passando por Ricardo Lewandowski, Henrique Meirelles, Guido Mantega, ex-ministros, ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Justiça?
O relator Alfredo Gaspar foi super feliz quando falou ali que ele quer saber sim por que o filho do ministro Ricardo Lewandowski estava prestando serviço para entidades consideradas organizações criminosas, não somente pela CPMI, mas pela Polícia Federal. Qual o interesse? Qual a linha tênue entre a moralidade e a ilegalidade de uma esposa do ministro já ter recebido 80 milhões do Banco Master? Senhor Gilmar Mendes, por que o senhor não ficou indignado com isso? Por que o senhor ficou indignado com telefonemas possivelmente vazados e não ficou indignado como um membro do STF, tendo no mínimo uma atitude moral? O senhor vai ficar indignado com que o deputado Lindenberg e a senadora Soraya Tronic imputaram aqui um crime horrível ao relator dessa CPMI. Eu tive com a esposa aqui do relator Alfredo Gaspar, quando ela fez uma visita, eu sentei nessas duas cadeiras aqui, ela sentou numa, eu sentei noutra. E eu adoro quando pessoas vêm de fora, porque eu adoro conversar assuntos que não são de política. Assim como eu vou na academia, na praça, porque a gente percebe como aquela pessoa pensa, o que ela sente. E ela falou para mim, Luiz, e o Alfredo Gaspar estava aqui na frente daquele telão, mostrando dados, e ela falou assim para mim, como eu me preocupo com ele. E falei aqui com o senador Viana, pô, como é duro a gente fazer o certo. E essas rasteiras aqui, que partiu hoje, isso faz com que cidadãos de bem não entrem na política. No Rio de Janeiro, senador Viana, a gente tem uma dificuldade tão grande em convidar pessoas do bem, eu como Partido Novo. Eu liguei para 10 pessoas, eu sou o único deputado federal do Partido Novo. Eu liguei para 10 pessoas convidando para serem candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Ninguém tem coragem. Pessoas boas, que não tem ficha corrida. Aqui tem um monte de gente com ficha corrida, apontando dedo. Que moral tem essas pessoas para apontarem um dedo para um relator digno, transparente? A gente consegue perceber. E eu tenho certeza aqui que os deputados do PT, nem eles acreditam no que eles falam. Nem eles sabem que a CONTAG, Sindinap e Conafer são sindicatos que sempre operaram para os partidos de esquerda. Então fica aqui, eu estou no meu último minuto, agradecer a oportunidade que eu tive do Partido Novo em poder defender o meu estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios, como eu pude levar alegria para minha mãe, que ainda é viva, meu pai já é falecido, para minha esposa Milene, para minha filha Luísa, que tem 20 anos. Então, muito obrigado ao Partido Novo, muito obrigado ao Alfredo Gaspar pela dedicação, muito obrigado, senador Carlos Viana. E essa CPMI é que nem uma disputa esportiva. Não tem problema se você ficou em terceiro, quarto, quinto, se você fez o seu melhor, e você foi justo, você competiu de acordo com as regras, você fez o seu melhor, porque tem coisas aqui que a gente não controla mais no Brasil, infelizmente. Então, eu sou muito feliz e me senti muito útil em participar da CPMI. Muito obrigado, senador Viana. Obrigado, excelência.